Meus irmãos, boa noite, graça e paz. E, meus irmãos, boa noite, graça e paz. Como vocês estão? Tudo bem? Amém? Que alegria poder estar aqui nessa noite tão especial de celebração, de adoração ao Senhor. Quero externar a Deus minha gratidão pela oportunidade, ao pastor José, pela confiabilidade, pelo convite. Que alegria, satisfação conhecer mais uma parte do povo de Deus que vai morar no céu. Como já foi falado, me acompanha minha digníssima esposa, Lucilene Monteiro, e meus dois filhos, o Ronald e Luan e a Lorena. Nós estamos servindo a Deus ali na cidade do Santana do Paraíso, na Igreja Batista Nacional. Deus tem nos abençoado e hoje estamos aqui para adorar a Deus, ministrar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra ao meu e ao seu coração nessa noite. Amém? Muito obrigado, pastor José, pela confiança, pela confiabilidade, pelo convite. É uma alegria para nós poder estar aqui para fazer menção da palavra de Deus, que sempre fala ao nosso coração. Onde quer que abrimos a nossa Bíblia, Deus sempre ministrará ao nosso coração. Eu quero convidar você, querido, a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, 2 Reis. Glória a Deus. 2 Reis, capítulo de número 22. Deus é bom. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora. Fala comigo nessa hora em que meu coração anseio ouvir tua voz. Fala comigo agora, Senhor, fala comigo agora, Senhor, fala comigo nesta hora em que meu coração anseia ouvir. Aleluia, aleluia. Nós desejamos ouvir a tua voz. 2 Reis, capítulo 22. Nós vamos ler verso de número, glória a Deus, 1 e 2 apenas. Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe judia, Adaías, e de Bocassete. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou nos caminhos de Davi, o seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita, nem para... Vamos ler juntos o versículo de número 2. E fez... Glória a Deus. Pai, eu concordo com a oração do teu servo, ministrado a nosso favor. Agora eu oro, Pai, em nome de Jesus, para que o Espírito do Senhor possa ministrar o nosso coração. Usa minha vida por misericórdia, que eu diminua, que o Senhor cresça, que a igreja do Senhor seja edificada à exposição da tua palavra. Fala como tu queres nessa noite. Queremos ouvir a tua voz. Deus, em nome de Jesus, que cada vida que aqui adentrou seja, meu Deus, edificada, direcionada pela palavra viva e poderosa do Senhor, para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, eu quero nessa noite de domingo tão especial, mês de maio, todas as igrejas, ou a grande maioria das igrejas, está trabalhando o tema da família. Lá na igreja, nosso tema esse mês de maio, pastor José, frutificando na família. E é comum no mês de maio, nas nossas igrejas batistas nacionais, nós trabalhar o tema família. Falar de família, sem sombra de dúvida, é falar de um dos temas mais desafiador do contexto atual. Falar de família é falar de algo que foi projetado por Deus. Família não é projeto humano. Família
é projeto e plano de Deus. A primeira verdade, irmãos, que nós precisamos nessa noite de compreender, que família é projeto de Deus. Parece que o tempo foi passando, os anos foram se passando, e a gente perdeu a ideia de que família é um projeto de Deus. Foi Deus que olhou para Adão, ainda lá no jardim do Éden, ele falou: não é bom que o homem seja só. Essa palavra não partiu do pastor, essa palavra não partiu do padre, não partiu de um homem, mas essa palavra partiu do próprio Deus. Não é bom que o homem seja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea e que estará do seu lado. Deus olhou para o homem na sua solitude e disse: não é bom que o homem esteja só. E parece que hoje o que tem mais peso não é a palavra de Deus. Parece que a palavra de Deus perdeu o peso que ela deve ter e o valor que ela deve ter na nossa vida. E nós olhamos a sociedade atual e percebemos que cada dia que passa, a família tem sido depreciada, desvalorizada de uma forma absurda. E por isso, afirmo sem medo de errar que falar de família é falar de um assunto, sem sombra de dúvida, um dos assuntos mais desafiadores do contexto atual. Porque a família tem tomado, de fato, irmãos, um cenário de depreciação, tem tomado um cenário muito difícil. E hoje falar de família na igreja, principalmente para o pastor local, que talvez conhece as debilidades de cada família, tem sido um desafio terrível a gente falar sobre esse assunto. Mas falar de família na ótica de Deus, falar de família na Bíblia Sagrada, é falar de algo que está no coração de Deus. E talvez eu estou ministrando para pessoas aqui nessa noite que o seu contexto familiar não é um contexto familiar favorável. Talvez eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que está passando por um momento complicado, conturbado no âmbito familiar. Quando nós falamos de família, sem sombra de dúvida, nós estamos falando da célula mátria da sociedade. Família é a célula mátria da sociedade. É aquilo que tem de mais importante na sociedade. E o inimigo, sabedor disso, ele fará de tudo para destruir a nossa família. Para destruir a família, porque ele sabe que destruindo a família, consequentemente, ele também destruirá a igreja. Não existe igreja sem família, não existe nada na sociedade que funcione de maneira efetiva se a família não estiver bem. Alguém disse que nada e ninguém pode justificar um fracasso familiar. Nenhum sucesso em qualquer área da vida pode justificar um fracasso familiar. Um homem, para ser bem-sucedido, ele tem que ser primeiro bem-sucedido no âmbito da sua família, no campo familiar. E talvez eu prego para alguém que tem sido bem-sucedido em outras áreas, mas a sua vida familiar tem sido um desastre, tem sido uma tristeza, tem gerado angústia no seu coração. E que bom que você veio nesse culto nessa noite. Que bom que você está nesse lugar. Que bom que você veio, porque Deus, Ele tem uma palavra para o seu coração. Ele tem algo que de fato pode mudar toda a história, todo o ciclo de vida da sua família. E hoje, pelo poder da palavra, porque a palavra de Deus, irmãos, tem poder de transformar. A palavra de Deus tem poder de mudar situações. E hoje eu quero falar com você a respeito exatamente desse menino, Josias. O texto que nós fizemos a leitura no livro de 2 Reis, capítulo de número 22, vai falar para nós de um menino de 8 anos que assumiu o reinado após a morte do seu pai. Quando a gente para estudar a biografia de Josias, eu fiquei assim, maravilhado ao estudar a biografia desse menino. E por quê? Talvez seria a pessoa mais improvável para falar do tema família, porque a gente está falando de um menino que ainda não é casado, que ainda não tem filhos, mas essa história da biografia de Josias falou muito forte ao meu coração. E quando a gente para observar, o texto que nós fizemos a leitura diz que tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar. O versículo de número 2 que nós frisamos diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Mas quando a gente para observar o contexto familiar desse menino, que é neto de Manassés, filho de Amon, Manassés, segundo a Bíblia, foi um dos piores reis de Israel. Alguém que nasceu em um contexto familiar totalmente contaminado. O seu avô queimava crianças a Moloque. O seu avô realmente era alguém perverso. O seu pai, seguindo o caminho do seu avô também, andou na contramão daquilo que deveria andar, andou longe do Senhor. Mas quando a gente chega na história desse rei, por nome de Josias,
que com apenas 8 anos assumiu o reinado de Israel. A Bíblia vai dizer que ele fez o que era reto ao Senhor. Ele decide no meio de uma geração familiar, ele decide que no meio de um ciclo familiar, que fazia o que era mal aos olhos do Senhor, ele decide mudar a história não apenas da sua família, mas mudar a história de uma nação a partir de um posicionamento. Irmãos, agora nós estamos diante de um menino, de um jovem que decidiu mudar a história da sua família através do seu posicionamento, ou seja, toda maldição, tudo que foi errado na minha geração, tudo que foi errado nos meus descendentes vai parar em mim, porque a partir de mim a história será mudada na minha casa, na minha família, em nome do Senhor Jesus. Eu percebo nesse rei Josias alguém de fato que se posiciona para mudar a história da sua família. A história de uma família é mudada quando alguém decide se posicionar. E talvez eu estou aqui pregando para alguém que diz, mas pastor, vovô era assim, mamãe é assim, a titia, e a gente fala e vai pegando aquela ideia de que nós somos fruto do meio. Não, é porque todo mundo em casa bebe, então também tem que beber. Mas lá em casa ninguém dá certo no casamento, ninguém fica casado, então automaticamente eu vou divorciar também, porque é o histórico familiar fala mais alto. Mas eu quero te dizer que muito mais forte do que o seu histórico familiar é o Deus a qual nós estamos na presença dele nessa noite, aleluia, e ele tem poder, aleluia, ele é poderoso, e basta um posicionamento seu para Deus mudar a história da sua família, para Deus mudar o contexto da sua casa, o contexto da sua família. E quando eu olho, irmãos, exatamente para essa história, e por isso eu fiquei maravilhado com a biografia de Josias, porque é um cara que tinha tudo para dar errado. E talvez eu estou pregando para alguém que tinha tudo para dar errado, tinha todo o cenário, era um cenário de fracasso. E esse que vos fala, eu sou fruto de uma traição. Meu pai traiu a mulher dele com a minha mãe e eu nasci. Eu estou mais ou menos igual Davi, né? Em pecado me concebeu minha mãe, apesar de lá ser um pecado geracional e não pecado, né, original. Mas de fato, e às vezes essa é uma realidade na igreja, de pessoas que vêm de um contexto familiar totalmente complicado. E a ideia, apesar que eu não creio, pastor José, em maldição hereditária, a Bíblia fala que aquele que está em Cristo, que nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Não tem condenação e não tem espírito que consiga, mas eu entendo que existe sim um movimento no reino espiritual para fazer com que aquele legado negativo permaneça sobre a família. Eu sou criado no distrito de Chonim de Cima, distrito de Governador Valadares, lugarzinho bem pequenininho, e lá tem uma família que toda a família é uma família de assassinos, de pessoas que têm essa área do crime. E todos os irmãos, toda a família nessa área. Mas tem um dos irmãos que é diferente. Ou seja, essa ideia de que nós somos fruto do meio e de que tudo que os nossos antepassados praticaram, nós também vamos praticar. Quando nós olhamos na palavra de Deus, nós entendemos que isso pode ser quebrado com um posicionamento. Quando nós decidimos obedecer a Deus, a nossa história é transformada porque Ele fez o que era reto. Sabe por que Josias foi um instrumento de Deus? Porque ele decidiu fazer o que era reto. Sabe quando a sua família vai ser transformada? Quando você decidir fazer o que é reto diante dos olhos do Senhor. Quando você decidir obedecer a palavra do Senhor. E quando, lendo esse texto, estudando a biografia de Josias, eu percebi que ele tinha todo um contexto histórico de que tudo iria dar ruim na vida dele. E de que nada iria acontecer. O seu avô Manassés foi um dos piores reis de Israel. O seu pai Amon também andou longe de Deus. Mas Josias tinha todos os motivos para repetir os erros geracionais. Mas ele decidiu obedecer o Senhor. Quem decide obedecer a Deus interrompe um ciclo de derrota e de fracasso e começa a viver novas. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra nessa noite, em nome de Jesus. Quem decide obedecer a Deus interrompe, é barrado em você um ciclo de fracasso, um ciclo de derrota, de algo que estava sendo uma realidade, mas agora essa realidade é mudada, simplesmente porque você decidiu obedecer a Deus. Não é decidir vir para a igreja, não é decidir ter uma carteirinha de uma igreja, decidir obedecer a Deus. Obedecer a Deus é mais do que vir à igreja. Obedecer a Deus é mais do que título, do que cargo.
ele fez o que era reto. Eles tinham cargo, os seus antepassados também tinham de cargo de rei, também tinha títulos, mas não tinha a obediência. O que transforma a nossa vida é o fato de decidir obedecer e fazer o que é reto aos olhos do Senhor. A nossa vida é transformada, a nossa família é transformada, irmãos, e nós começamos a experimentar de Deus coisas extraordinárias. Dentro desse texto eu quero trazer algumas verdades para nós. A primeira verdade é que nós não somos obrigados a repetir os erros da nossa família. Nós não somos obrigados a repetir os erros das nossas famílias, dos nossos antepassados. E a gente precisa de entender isso como uma verdade. E isso não significa desonrar. Ah, mas me ensinaram a honrar o papai e a mamãe. Mas honrar o papai e a mamãe é cometer os mesmos erros que eles cometeram? Então a gente precisa hoje entender, irmãos, e creio que estou pregando para a igreja inteligente, um povo instruído na palavra, porque conheço o pastor José, mas existem muitas pessoas que têm a mentalidade de que honrar o pai e honrar a mãe é continuar nas mesmas práticas erradas, é continuar no mesmo caminho errado que os seus antepassados. E a gente precisa entender que nós não somos obrigados. Agora Josias, irmãos, ele estava diante de um legado negativo, mas ele decide fazer diferente. Ele decide ir na contramão do seu pai, da sua mãe, né? E o maior legado que um pai e uma mãe pode deixar para o filho é exatamente essa questão do filho querer ser. E um tempo atrás era muito comum isso, né? Eu quero ser igual ao papai, eu quero ser igual à mamãe, até na vida profissional mas nem sempre nós vamos poder inspirar nos nossos pais, principalmente no que tange a nossa vida espiritual. Às vezes o seu pai, a sua mãe, né, não é um exemplo para você seguir em uma área específica. E por isso nós precisamos de entender, nós não somos obrigados a cometer os mesmos erros. Não somos. E nós precisamos de aprender com esse jovem, com esse menino que é ainda muito novo. Ele entendeu, Josias entendeu que o seu histórico familiar era terrível, que Manassés derramou sangue inocente, que Amon, seu pai, viveu longe de Deus, mas Josias escolheu um novo caminho. Isso nos ensina que herança não é sentença. Você pode até ter uma herança familiar negativa, mas essa herança familiar não é uma sentença que você vai viver, né, uma realidade negativa. Herança não é sentença. Eu posso definir muito bem com aquilo que eu faço, com aquilo que eu recebo, seja bom ou seja ruim. O ambiente não define o destino. Se o ambiente definisse o destino, certamente Josias teria trilhado o mesmo caminho do seu avô e do seu pai. Ele estava no mesmo ambiente. Eu posso viver no mesmo ambiente, mas ter um comportamento diferente dos meus familiares. Eu posso estar na Babilônia sem me contaminar com a Babilônia. Eu posso estar no Egito sem me contaminar com o Egito. O ambiente não define o meu destino. O passado não cancela o nosso propósito. O passado jamais vai cancelar o nosso propósito. Pelo passado familiar de Josias, certamente todo mundo que olhava, talvez em volta, diria, né? Não vai dar nada, vai ser mais um. Vai ser mais um como avô, vai ser mais um como pai, vai ser mais um talvez como tio. Mas quando a gente olha exatamente isso, a gente percebe que o passado não cancela o propósito. Muita gente usando o passado como justificativa do erro do presente. Mas lá no passado, o passado não serve como justificativa para aquilo que nós praticamos no presente. O passado não pode definir o nosso presente. Meu pai era assim, minha mãe era assim, na minha casa todo mundo faz assim, mas você não é todo mundo. Deus decidiu mudar a rota da sua família a partir de você. Deus decidiu levantar alguém nessa família. Deus decidiu levantar alguém nessa casa para mudar esse cenário, para mudar essa situação. Não precisa repetir a mesma coisa no seu ciclo familiar. Não precisa repetir os mesmos erros, porque Deus nos dá a oportunidade de mudar essa história. Josias nos ensina, meus irmãos, que é possível nascer em um ambiente destruído e ainda assim construir uma história linda para a glória de Deus. E eu creio que eu estou pregando para alguém aqui que talvez nasceu em um ambiente destruído, assim como eu já disse. Meu pai traiu a minha mãe, a mulher dele com a minha mãe, eu nasci. Eu sou fruto de um adultério. Mas Deus decide, irmãos, mudar a história. Deus decide entrar numa família totalmente improvável e resgatar e mudar o contexto, irmãos.
E hoje eu dei o privilégio para os meus filhos de nascer em uma família cristã que conhece a palavra de Deus. Nascer em um casamento debaixo da aliança do Senhor. Eu não sou obrigado a viver o legado do meu pai. Deus me deu a oportunidade de fazer diferente, irmãos. Deus nos dá a oportunidade de viver coisas novas. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus está te dando a oportunidade de quebrar esse ciclo, talvez que tenha acompanhado, esse karma que tenha acompanhado negativamente a sua família. Deus hoje está dizendo, eu te dou a oportunidade, te dou graça para mudar essa história. Você será um agente de transformação na sua história familiar. A mudança da sua família vai começar a partir de você. Deus te levantou, o céu te escolheu para fazer com que a partir de você coisas novas pudessem acontecer. O nosso Deus, irmãos, é Deus de coisas novas. Ele fala, eis que eu faço uma coisa nova. E agora Josias levanta e o Senhor fala assim, eu vou fazer uma coisa nova através de você, Josias. Gerações se passaram e as coisas foram se repetindo, mas Deus agora, Ele se apresenta na vida desse rei como um Deus que faz coisas novas. Irmãos, e esse é o Evangelho é novidade de vida. O Evangelho é coisas novas do céu acontecendo e transformando a nossa vida. Que bom, e que bom que você está aqui, minha irmã. Ô meu irmão, que bom que você veio hoje. Sabe, Deus, Ele quer mudar a história da sua casa. Deus quer mudar a história dos seus filhos. Deus quer mudar a sua geração a partir de você. Quando eu olho esse texto, eu fico maravilhado com aquilo que Deus pode fazer através de uma pessoa que se posiciona. Moody tem uma frase muito bacana de Moody, que ele diz, o mundo ainda vai ver o que Deus pode fazer com o homem que se entrega por inteiro. Eu fiquei pensando, Deus, como que Deus muda a história de uma geração, de uma família, de uma nação inteira, através de um menino de 8 anos? E Moody falou, o mundo ainda vai ver o que Deus pode fazer com o homem que se entrega por inteiro. A gente não tem ideia do que Deus pode fazer através de um membro da família que se posiciona. Uma mulher de oração, uma mãe de oração, um jovem que ora. Irmãos, Deus, Ele pode mudar a história de uma família, de uma nação, através de uma pessoa. Não é a quantidade, é a qualidade. Pastor, mas lá em casa só tem eu. Que bom que tem alguém, porque é através de você. Pastor, só eu sou cristão lá em casa. É através de você. É você que será o instrumento, a ponte que Deus vai usar. Querida, em nome de Jesus, quando eu olho isso, eu fico maravilhado, porque é um menino improvável. E talvez nessa noite você é essa pessoa improvável. E a sua família olha para você e é totalmente improvável. E talvez você tenha uma família assim, destruída emocionalmente, marcada por adultério, marcada por ferida, por vício. Talvez você tenha uma família marcada por caminhar longe de Deus. Talvez o Senhor te trouxe aqui nessa noite para te dizer, hoje esse ciclo termina. Hoje esse ciclo, você recebe essa palavra na sua casa? Você recebe essa palavra? Hoje esse ciclo termina. A sua família não vai andar mais distante de Deus, porque, aleluia, ela vai se aproximar de Deus através de você. Toda reunião familiar você terá a oportunidade de compartilhar da palavra de Deus. Toda reunião familiar você vai poder trazer Jesus para a mesa e apresentar Jesus para a família. Irmãos, e isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Meus irmãos, grandes coisas podem acontecer através de uma pessoa que se posiciona. Primeiro, o homem de oração, ele ora e Deus, ele age em favor da família. Deus, ele age, ele move através da família. Talvez você pode ser o primeiro homem de oração da sua família. Talvez você pode ser a primeira mulher da família que vai mudar a história da sua casa. Talvez você pode ser o primeiro casamento da sua família que não terminou em divórcio. Talvez Deus está usando você para mudar o ciclo da sua família. Todo mundo lá divorciou, mas você não é todo mundo. Você vai viver até que a morte o separe. Aleluia, os seus filhos, aleluia, não vai viver em um lar destruído, porque Deus levantou você para mudar a história da sua família. Meus irmãos, não escolha parecer com a história. Josias, ele não escolheu parecer com a história da sua família. Ele escolheu realmente viver o propósito de Deus. Tem muita gente que quer viver parecido com a história.
Ele quer viver realmente, dar continuidade à história. Mas viver segundo a vontade de Deus é viver melhor do que segundo a história. A história é assim, a história da minha família é assim. Mas às vezes Deus ele te chama exatamente para viver acima da história. Quando a gente olha o nome Josias, significa o Senhor cura, ou o Senhor sustenta. O nome Josias significa o Senhor cura. E o nome desse rei é um nome profético, porque Deus estava levantando Josias para curar uma nação enferma espiritual, para curar uma nação que estava totalmente abalada espiritualmente. E esse nome, o Senhor cura ou o Senhor sustenta, é o significado do nome Josias. Antes mesmo de Josias nascer, Deus já havia preparado um propósito para ele. E eu gosto muito daquele texto de Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Ele fala assim: Jeremias, antes que tu formasse no ventre, Jeremias, eu te escolhi. Antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, eu te separei por profeta. Eu tenho um propósito na sua vida. Antes de Josias nascer, Deus já tinha um propósito. Ô irmãos, é extremamente importante, e eu costumo dizer que só está vivo quem Deus tem propósito. O dia que Deus não tiver propósito com você, Deus te levará. Por que você está vivo? Deus tem um plano contigo. Ninguém está aqui por acaso. Por que eu estou vivo? Deus tem um plano. E você tem que sair desse culto aqui nessa noite pensando assim: qual é o propósito de Deus na minha vida, na minha família? O que Deus tem para mim realizar no seio familiar? Deus tem um propósito. Deus ele tem uma obra na nossa vida e é importante que a gente entenda isso. Então, antes de Josias nascer, Deus já tinha um propósito. Deus sempre levanta alguém em meio a uma história de crise. Isso é um fato. Deus sempre vai levantar alguém em uma história de crise. Toda crise, toda situação complicada, Deus decide levantar alguém. Quem sabe é você que Deus está levantando nesse tempo. Josias já fez a parte dele. Josias já realizou a obra que ele deveria realizar. Agora é a nossa vez. Levanta a cabeça, meu irmão. Ei, minha irmã. Levanta a cabeça, é a sua vez. Não seja covarde. Não se acovarda. É muito mais fácil omitir. É muito mais fácil transferir a responsabilidade. Mas Deus te chama hoje. Assuma a sua responsabilidade. A sua família não pode ser destruída por omissão sua. A Bíblia diz que Deus vai julgar o pecador e aquele que compactua com o pecado. Fazer e deixar de fazer pecado. E talvez eu estou pregando para pessoas omissas, que está vendo a coisa de mal a pior. Mas deixa. Não, filha, Deus sabe, não, filha. É a sua responsabilidade. É o seu papel. O papel seu, homem. Sacerdote do lar. A esposa sábia edifica a casa. A palavra de Deus diz. A mulher sábia edifica, mas a tola destrói com as próprias mãos. Mas é mais fácil lavar as mãos, como Pilatos, e transferir a responsabilidade. Sempre foi assim. É mais fácil dizer. Sempre foi assim. Fulano não muda, fulano não presta. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te sacudir hoje. Deus quer te sacudir e mostrar para você que através de você, Deus pode mudar a história da sua família. Deus pode mudar o quadro da sua família através de você. Através de você. E isso é fantástico. A segunda verdade que esse texto nos implica, meus irmãos, que quem muda a própria vida, muda o ambiente da sua casa. Que quem muda primeiro a sua vida, muda também o ambiente da sua casa. Tem gente que fala assim: ô pastor, eu não, aqui não, né? Aqui é cidade grande, aqui é lá pro lado do Marilac, Choninho, ali no Paraíso também. Pô, pastor, eu não vou lá na casa de fulano não, porque lá é carregado, o ambiente lá é pesado. Ele fala: eu não vou porque lá a pessoa é pesada, a pessoa é carregada. E eu fiquei pensando: mas a pessoa é pesada, mas se você não é o que está a Bíblia fala que Deus nos chamou para influenciar. Vós sois sal da terra e luz, aonde a luz chega, as trevas tem? Se tem demônio lá, filhão, quando alguém cheio do Espírito Santo chega, demônio bate em retirada. E tem muita gente afastando da família, porque ela é treva, o povo lá é tribulado. Você não conhece, rapaz. Esse parente meu é prova. É só nego que guarda o gole, é só bebedor, é só fofoqueiro. Mas se você que é luz não for lá para mudar, o que vai acontecer? Então a gente está fugindo da nossa responsabilidade. E a primeira mudança que acontece é na nossa própria vida. Na maioria das vezes, não é porque a gente não quer ir, é porque a gente não tem testemunho suficiente para ir.
Porque quando a gente vai, a família conhece e sabe das nossas coisas que estão debaixo do tapete, aí a gente não consegue pregar para a família. A gente não tem moral suficiente para chegar dentro da nossa casa e dar uma palavra para a nossa família. E por isso que a primeira coisa que tem que ser mudada, antes da sua família, tem gente orando para a família mudar, mas ele mesmo não mudou. A sua família só vai mudar o dia que você mudar. Ué. A transformação que o mundo precisa primeiro começa em mim. Tem muita gente que quer que o outro seja bom quando ele é ruim demais. Tem muita gente que quer que o outro ama quando ele não ama nada. Aí, irmãos, dificilmente a nossa vida, a nossa família vai ser mudada. Josias não apenas mudou a sua vida pessoal, ele transformou a nação. Ele derrubou os altares, ele destruiu os postes ídolos, ele restaurou o templo, ele trouxe o povo de volta para a presença do Senhor. Enquanto os muitos se acomodavam no pecado, Josias decidiu confrontar aquilo que estava errado. Josias, ele fez exatamente o que deveria ser feito. Josias, ele entendeu que a mudança que a família precisava, que a nação precisava, iria acontecer a partir dele. Então não fica esperando a mudança a partir do outro. Ah, porque o fulano, porque agora é da igreja, né? Falando da família no âmbito de igreja. Ah, porque fulano é igreja assim, fulano. E você, como que você é, filho? Como que eu sou como igreja? Como que eu faço parte dessa família e como eu me comporto nessa família? Josias, ele não olhou e nem julgou, ele decidiu fazer a diferença a partir dele. E a diferença sempre precisa de ser a partir de mim. Existem coisas que precisam ser quebradas na família. Existem altares que precisam ser tirados da família. Josias, ele tirou os postes ídolos. O seu avô e o seu pai haviam trazido para Israel postes ídolos, idolatria a deuses pagãos. E agora Josias começa a tirar esses altares. Tanta gente tomando ceia na igreja que não conversa com pessoa da sua própria família. É vergonhoso. É vergonhoso para crente. Tomando ceia na igreja, não conversa com alguém da sua família. Ah, mas você não sabe o que ele fez. Dependendo do que ele fez. Oração do Pai Nosso, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Como que você vem para a igreja e toma ceia, você não conversa com alguém da sua família? Como que a sua família vai ser mudada, rapaz? Como que vai acontecer uma transformação na sua família, se essa transformação não acontecer em você? Como que a gente vai viver isso, irmãos? Ô pastor, a primeira vez que o senhor vem pregar aqui na igreja, eu já fico, eu acho que eu não volto mais, né, pastor? Mas o pastor que falou da família que eu podia ficar à vontade. Mas é uma realidade, sim ou não, irmãos? É uma realidade, sim ou não? Está difícil dar glória a Deus hoje, aleluia, está difícil, né? Mas é esse culto, irmãos, que transforma a gente, sabe? É isso que a gente está precisando realmente, de olhar para dentro de nós e ver o que a gente pode fazer para mudar esse cenário. Um olhar introspectivo para dentro de mim e entender que a mudança da minha família começa em mim. A melhora do meu casamento não está em eu cobrar minha esposa, mas eu se posicionar como um marido melhor, como um pai melhor. A mudança que talvez o seu casamento precisa, e a cobrança que você está fazendo no seu cônjuge, talvez se você tivesse uma atitude diferente, seu casamento estaria melhor. Seu casamento, o que eu posso fazer para melhorar o meu casamento? O que eu posso fazer para melhorar, a minha família? E às vezes, sempre, irmãos, a gente precisa de estar fazendo esse tipo de pergunta para nós. Porque Josias, ele destruiu os altares, e tem altar que tem que ser destruído. Tem coisa que foi erguida aí dentro e está aí há muito tempo, e isso tem que ser tirado. Josias agora começa uma limpa, e de vez em quando a gente tem que fazer isso em casa. Tirar da televisão aquilo que isso aqui não tá bacana, essa televisão, essas coisas que eu estou assistindo aqui, esse altar que não deveria estar aqui em casa. Essas músicas que está passando aqui em casa não está edificando a minha casa. Altares que está sendo levantado, que tem que ser tirado, irmãos. Altares que vai sendo erguido em casa, e a gente vai achando que é normal, a gente está no século 21, né, pastor? Está tudo normal. Está tudo muito normal, e a gente vai erguendo altares em casa, e as coisas vão indo de mal a pior, e a gente não consegue perceber. Josias tirou os altares. Esses altares nos dias de hoje significam orgulho, mentira, ressentimento, pornografia, falar palavrão, falta de perdão, indiferença, frieza espiritual. Altares, irmãos, que está aqui dentro da nossa casa. E achar altar errado na casa dos outros é fácil. Eu quero ver olhar para a sua casa, eu olhar para a minha casa e falar assim: qual é o altar que está erguido aqui em casa que eu tenho que destruir? Qual é o altar que está
que está atrapalhando aqui a minha comunhão com Deus, que eu preciso. Achar altar e achar problema na vida e família dos outros é muito fácil. Mas Deus nos chama, examine o texto da ceia, eu gosto dele, né? Examine-se, pois, o homem assim. Nós somos mestres em examinar a vida dos outros, a família dos outros. E a sua? E a minha? Como que está lá? Como que está a sua casa lá? Sua família? Seu casamento? Seus filhos? Como está? Tirar os altares. E às vezes eu reúno na caneca e falo, nega, minha esposa, Lucilene, falo, nega, a gente precisa de tanta coisa que a gente precisa de melhorar. Tanta coisa que a gente precisa de mudar, e a gente precisa de mais, irmãos, da graça de Deus, porque não é fácil. Existe uma luta terrível no mundo espiritual e o inimigo devagarzinho tentando minar a nossa força, tentando destruir a nossa família. Há uma guerra e às vezes a gente não percebe, irmãos. Mas família é algo extremamente espiritual. Família é espiritual. Família não é só física, é espiritual. Olha para a sua família no âmbito espiritual. Há uma guerra. Há uma disputa da treva com a luz, disputando pela sua casa. Disputando pelo seu carro. E tem coisa que a gente tem que ter uma sensibilidade. Isso aqui. E às vezes a gente perde essa sensibilidade. Isso aqui é espiritual, isso aqui não está legal. Essa coisa que eu estou sentindo aqui, a pessoa já pediu perdão, já tentou consertar, mas ainda dentro de mim, isso é espiritual, eu preciso de ter essa percepção. Oh meu Deus, oh Senhor, me ajuda a romper com isso. Sabe, tem hora que as coisas, a gente perde essa sensibilidade de que família é espiritual, irmãos. Não é só físico, não é só material. Família é projeto de Deus e envolve toda uma realidade espiritual. Chega na sua casa hoje e começa a entender que a sua casa é um altar da manifestação de Deus. E se Deus não se manifestar na nossa casa, irmãos, não adianta a gente vir para a igreja e querer que em 1h30 de culto todos os nossos problemas vai ser. Não será. O maior lugar em que Deus tem que manifestar é lá no meu quarto, é lá na minha casa. A minha casa é um local de manifestação de Deus. Deus, Ele quer se manifestar na minha casa. Mas às vezes a gente espera que as maiores manifestações de Deus vão acontecer na igreja em 1h30 de culto. Não, eu quero te dizer, em nome de Jesus, as maiores manifestações de Deus que você vai viver na sua casa, no âmbito familiar. Você vai ver milagres, curas, Deus vai manifestar lá na sua casa. A igreja será apenas uma extensão daquilo que você vive em casa. Deus flui lá em casa eu sinto a presença de Deus no quarto. Lá em casa eu adoro a Deus, então tudo que eu faço em casa, a igreja é apenas uma extensão da minha realidade de casa. E a Bíblia diz que o homem que não governa bem a sua casa, não pode governar a casa de Deus. Então preciso de governar a minha casa, mas pensa num negócio difícil, sem demagogia. Não estou aqui, querendo ser, né? Jamais, jamais. Talvez de todos os irmãos, o que mais precisa aqui sou eu, da graça de Deus. Que Deus me ajude, que Deus me dê graça nessa missão de cuidar e de pastorear primeiro a minha casa, a minha família. Que Deus me ajude, porque pensa em algo desafiador para nós, irmãos. Mas só que eu não tenho opção de fugir. Eu não tenho opção de retroceder, eu não tenho opção de encarar os desafios e tentar rompê-los com a ajuda de Deus, E por isso derruba hoje esse altar, talvez da mentira, talvez esse altar do ressentimento, talvez pornografia, algo que não tem sido falado, mas algo que tem destruído famílias. Pornografia em casa, e a gente precisa de pedir a Deus que tira isso da nossa casa, que tira isso do nosso meio familiar. Meus irmãos, a frieza espiritual, quantas vezes a gente não ora mais em casa? Tem gente que só ora e lê a Bíblia na igreja, em casa acabou. Em casa que toca dia e noite, a Anitta, é o Gustavo Lima, ninguém lembra de Aí chega na igreja, te louvarei, nem pode. Mas em casa que toca lá o dia inteiro, você tem que louvar a Deus na sua casa, rapaz. Você tem que colocar lá o hino de louvor e adoração e levantar a mão e dizer, Pai, essa casa é sua, os meus filhos é seu, minha família te pertence, tudo que eu tenho vem do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Deus, tudo é seu, Pai. É o Senhor que faz com que a mulher estéril seja alegre mãe de filhos. Quando a gente não começar a compreender, irmãos, essa realidade, a gente vai viver um evangelho hipócrita. Um evangelho de hipocrisia, de domingo à noite, 1h30 de culto. Mas Deus quer mudar essa história. Deus quer mudar essa história.
Deus vai sarar a nossa família, Deus vai sarar, aleluia, as famílias da Igreja Batista Shalom do Bom Jardim. Deus vai mudar a história em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. A nossa família será um instrumento de Deus, será em nome de Jesus instrumento para glorificar e para exaltar o nome do Senhor Jesus. Altares errados têm que ser removidos e altares corretos precisam de ser edificados. Uma família que não muda apenas com palavras, mas com atitude diferente, né? Tudo muda quando alguém decide ser diferente, orar diferente, falar diferente, agir diferente. Eu gosto muito daquele texto de Malaquias, né? E outra vez verás a diferença entre aquele que serve e o que não? Quem serve a Deus é diferente, irmão. A gente não é melhor, não fala que é melhor, mas fala que é diferente. E outra vez vereis a diferença entre quem serve e quem não serve. Hoje a gente não percebe mais a diferença. E outra vez, a gente não é melhor, mas a gente precisa de ser diferente. Não, se a galera não perdoa, a gente perdoa. Se ele não te procura para consertar, você procura. Eu sou diferente. Eu recebi um novo coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. E o meu coração não é depósito de ressentimento, de angústia, de falta de perdão. Meu coração é lugar da habitação do Santo Espírito de Deus. O Santo Espírito de Deus que enche o meu coração de amor, que enche o meu coração de paixão. O Espírito Santo de Deus que habita em nós, E quando a gente olha isso, irmãos, a gente fica maravilhado. Sabe quando nós teremos famílias transformadas? Quando nós começamos a confrontar os nossos próprios erros. A minha família só vai ser transformada quando eu olhar para dentro da minha casa e começar a confrontar onde eu estou errando como pai, onde eu estou errando como marido, onde que o Ronald está errando. A nossa família só vai ser transformada quando eu olhar para dentro dela e começar a buscar e confrontar, não apenas identificar, mas confrontar. Não, se isso está errado, o que eu posso fazer? A partir de hoje eu não vou fazer mais. E confrontar os próprios erros. Quando eu olho para a vida de Josias, eu vejo alguém que identificou os erros e não apenas identificou, mas resolveu. Talvez hoje você sabe o que está errado, mas você não consegue resolver. Saber o que está errado é bom, mas não é suficiente. Realmente eu tenho sido ignorante mesmo, mas e aí? Que dia que você vai parar de ser ignorante? Realmente eu tenho feito. Ok, mas que dia que você vai mudar isso? Identificar é bacana, mas resolver, mudar é muito melhor, Então nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos disso. Uma decisão santa dentro de casa altera todo o destino da família. Oh, aleluia! Uma decisão santa dentro de casa altera todo o destino da família. Mês passado, melhor dizendo, fui visitar uma família no Paraíso, pastor José, e tinha lá alguns irmãos que tinham mais de 20 anos que não conversavam um com o outro, rincha antiga de família, e orando pelo aniversário de um deles, no momento da oração, pelo aniversário de um deles, o Espírito Santo constrangeu aquela família, o outro foi lá e pediu perdão. Pensa numa coisa bacana, reconciliação na família, e Deus agiu de uma forma poderosa, e hoje eles estão se falando para a glória de Deus. Mais de 20 anos que não falavam. Não sei, meu irmão, não sei, mas o Espírito de Deus está ministrando muito aqui sobre perdão. Eu não sei se tem alguém aqui que tem algo para liberar para alguém da sua família. Eu não sei o que ele te fez, o que ela te fez. Não é porque não foi você que foi traído, não foi você. Por favor. Eu gosto muito daquele texto, e a primeira palavra de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Perdão. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E se nós somos cristãos, nós precisamos de viver a prática do perdão. Meus irmãos, caminhando para o final, terceira verdade que esse texto nos aplica, meus queridos, é que a palavra de Deus restaura a família. Capítulo 22, o versículo de número 11, a palavra do Senhor vai nos dizer, o capítulo 22, o versículo 11, a palavra do Senhor diz: e sucedeu que depois, ouvindo o rei as palavras do livro, rasgou as suas vestes. O versículo 12 fala: e mandou Uquias, o sacerdote, e Acã, o filho de Safã, Acabor, o filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e
Asaías, o servo do rei, e ele diz: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo e por todo Judá acerca das palavras deste livro. Agora aqui o momento que está acontecendo é que o templo está sendo restaurado e o livro da palavra de Deus foi encontrada na restauração do templo. Ou seja, toda uma nação que estava longe de Deus é porque o livro, a palavra, a Torá, o Pentateuco havia sido perdido. E toda aquela nação estava sofrendo porque a palavra de Deus havia sido esquecida, a palavra de Deus havia sido perdida. Quantas famílias perderam o livro? Quantas famílias estão sofrendo porque não tem o livro? Tem gente que a Bíblia dele está amarela no Salmo 91. A Bíblia diz: o meu povo perece porque não conhece as Escrituras nem o poder de Deus. Quando a gente abre esse livro, irmãos, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz, Salmo 119, verso 105. Gosto muito do texto de Josué que diz, E Josué, o Senhor seja forte e corajoso, e não aparta da tua boca o livro desta lei, medita nele de dia e de noite, para que você seja bem sucedido por onde quer que andares. Faça tudo quanto nele está escrito. Sabe por que aquele povo estava sofrendo e porque toda aquela geração anterior sofreu? Porque o livro foi perdido. A pergunta nessa noite é: aonde está o livro na sua família? Qual é o lugar que esse livro ocupa na sua família? Eu gosto muito de uma frase do Billy Graham que diz que quem tem uma Bíblia velha tem uma vida nova. Quem tem uma Bíblia nova tem uma vida velha. A minha Bíblia está muito nova, porque essa é recém, acabei de comprar essa Bíblia, Mas ele está falando o seguinte, e a ideia de Billy Graham é que a gente precisa de gastar a Bíblia, que a gente precisa de ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus para que a nossa vida seja transformada. Então, percebe você que agora quando o rei, e tendo o rei ouvido as palavras do livro, rasgou as suas vestes. Olha agora a atitude de arrependimento, de confissão. Agora o rei rasgou as suas vestes e se prostrou diante da palavra de Deus. Irmãos, nós nos prostramos e nós somos constrangidos quando a palavra de Deus é explanada. Sabe, a transformação que vai vir pela sua casa não é pela sua murmuração. Não é, esse marido do pé, esse menino é assim, não, é a leitura da palavra de Deus. Reúne a família, reúne a família, abre o livro, porque a palavra de Deus diz: meus filhos, abre o livro na sua casa. Filho que não honra pai e mãe vai morrer mais cedo. Abre o livro, esposa, abre o livro, marido. O livro, a palavra de Deus. E essa palavra de Deus, irmãos, é que transforma. É essa palavra de Deus que gera em nós um arrependimento genuíno. Agora o rei, ele se prostrou porque a palavra de Deus foi lida. E o problema da nossa nação é a ausência da palavra. Que bom. E eu amo ser batista nacional porque nós priorizamos a palavra de Deus. A palavra de Deus para nós é inegociável. A gente ama o louvor, a gente ama teatro, a gente ama todos os ministérios, mas a palavra de Deus, nem vou perguntar quem vem na escola dominical aqui para não ter problema, né, pastor? A gente ama a palavra de Deus, porque o povo perece, não é porque não vai no culto, é porque não conhece meu povo perece porque não conhece. O sofrimento está ligado à ausência de conhecimento da palavra. Quando eu conheço a palavra, a ansiedade dá lugar à paz. Lançai sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Por que vocês estão tão inquietos, homens de pequena fé? Observai os lírios, os pássaros, não trabalham nem fiam, contudo eu cuido de cada um deles. Que dirá vós que sois os meus filhos? E quando a gente conhece a palavra, isso vai sendo ministrado no coração da gente, A gente vai acalmando e o Senhor vai ministrando no nosso coração de uma tal forma: não andeis inquietos por coisa alguma. O que está inquietando a sua alma?
O que está inquietando o Senhor? A palavra de Deus, irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa. A palavra de Deus, ela transforma a nossa vida de uma forma maravilhosa. E para a gente concluir, uma geração pode ser mudada e salva por causa da decisão de uma pessoa. Uma geração, não falou nem de uma família, uma geração pode ser mudada por causa da decisão de uma pessoa. Foi isso que aconteceu. A decisão de um menino de 8 anos mudou, e segundo alguns comentaristas bíblicos, essa foi a maior reforma e mais completa que Judá já viveu. Ezequias até fez, mas não foi tão profunda como Josias. Josias restaurou o templo, restaurou a adoração, restaurou a palavra, restaurou o ensino. Josias tirou a idolatria, levou para longe, queimou, destruiu. Josias, ele fez uma reforma, não apenas na sua casa, mas na nação de Judá inteira, por causa de um posicionamento de um menino de 8 anos. Você já parou para pensar o que Deus pode fazer através do seu posicionamento? Sua família pode ser mudada, transformada, por causa do seu posicionamento. Tudo começa com um posicionamento. Tudo começa quando alguém decide abençoar. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar nessa noite que tudo vai mudar a partir de você. Deus vai usar você. Você recebe essa palavra? Levanta a tua mão. Eu quero profetizar em nome de Jesus, como ministro da palavra do Senhor. A sua família será mudada através de você. Deus vai te usar, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar graça, unção, capacitação, e tudo vai ser transformado através de você. Coloca-se de pé, eu quero orar com você, com a permissão do pastor. Posso, pastor, orar com a igreja? Glória a Deus, nós vamos orar. Eu quero orar com você, eu quero orar com a sua família. Tem alguém da sua família aqui? A família está aí. Se tiver alguém da sua família, abraça aí alguém da sua família. Tem um parente seu aqui? Isso, culta a família. Isso, tem alguém da sua família? Isso. Hoje Deus muda a história da sua família. Hoje Deus muda a história da sua casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, a sua casa, a sua família hoje será tocada, será transformada pelo poder, aleluia, da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te glorifico, eu te exalto. Eu quero, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, apresentar cada família aqui representada. Toca agora nessa família, toca nesse homem, nessa mulher, nesse marido, nessa esposa, nesse filho, em nome de Jesus. Deus vai tirando, vai dando, Senhor, sabedoria, para que todos os altares que foi erguido nessa casa, nessa família, altares que não te agradam, altares, ó Pai, de abominação aos teus olhos, que nessa noite seja removido dessa casa, que nessa noite seja afastado dessa família, em nome do Senhor Jesus, e vai trazendo altar, Senhor, que glorifica o teu nome, altar de adoração, altar de exaltação ao nome do Senhor. Eu oro, meu Deus, para essa pessoa que tem dificuldade de liberar perdão, vai trabalhando agora na mente, vai trabalhando no coração, em nome de Jesus agora, que haja perdão, que haja restauração. Meu Deus, essa pessoa que está vivendo um momento complicado no matrimônio, vai trazendo restauração nesse casamento, vai renovando o amor, vai renovando o respeito, vai renovando, meu Deus, em nome de Jesus, esta aliança. Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela vida sentimental, espiritual, vai agindo nessa noite, na vida profissional, age nesta família, porque o Senhor é Deus, operando o Senhor, ninguém impedirá. O Senhor é o Deus da família, o Senhor é o Deus dessa casa, e em nome de Jesus, como ministro da tua palavra, eu oro abençoando as famílias da Igreja Batista Shalom do Bom Jardim. Abençoa, Senhor, cuida, meu Deus, sustenta, livra, guarda, transforma, meu Deus, esse marido que ainda não é salvo, entra, Senhor, e salva, entra, meu Deus, e liberta, liberta dos vícios, liberta, Senhor, nesta noite, faz uma grande obra, porque o Senhor é Deus, e nós confiamos, ó Deus, no teu agir, aleluia, nós cremos no Senhor. Pai, o Senhor é poderoso para fazer um grande milagre. Esse irmão vai testemunhar, essa irmã vai testemunhar que a mão do Senhor fez isso, que a mão operou, aleluia, o Senhor operou nesta família, e nós, ó Deus, intercedemos, ó Pai, e declaramos a tua bênção, o teu milagre
sobre esta casa, sobre esta família, para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus. A igreja diz: amém, amém, assim seja. Queridos, eu quero agradecer, muito obrigado, Pastor José, Igreja Batista Shalom do Bom Jardim, pela paciência, pela oportunidade. Muito bom estar com vocês, compartilhando a palavra de Deus. Eu desejo que Deus continue abençoando essa casa, abençoando esta igreja, pastor, família, em nome de Jesus. Obrigado, pastor.